Ouçam agora uma breve palavra de graça e amor diretamente para o seu coração. Aqui, no nosso canal da Igreja Virtual Amor e Fé, junto com você em todos os instantes. Abençoado, você sabia que você e eu estamos mortos ao pecado? Como está escrito em Romanos 6,2? De modo nenhum, nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Que boas notícias! Você e eu não somos pecadores. Somos impecáveis. Abençoado. Abençoados com toda sorte de bênçãos. Novamente nós estamos aqui declarando sempre para você o melhor dia, entendendo que você foi criado para a glória de Deus, para a honra dele. E para isso nós fomos chamados, para desfrutar de todo esse reino maravilhoso que Papai Deus nos deixou. Criou para nós, para os seus filhos desfrutarem do melhor dessa terra. Bem, hoje nós temos uma pergunta de uma abençoada que vive lá no Nordeste do Brasil. Essa abençoada fez então a seguinte pergunta a respeito de Adão, a relação que há entre Adão e o diabo. Ela pergunta: Adão era o diabo? Adão foi um anjo expulso e veio para a terra, se vestiu de carne. Quer dizer, Satanás, né? Foi um anjo que foi expulso do paraíso e veio para a terra. Ela pergunta também sobre a terça parte dos anjos que caiu aqui na terra. Ela pergunta, a pergunta segue e diz: os demônios entravam nas pessoas na época de Jesus? Isso está relatado na Bíblia, né? Então, como é que são essas coisas? Ela pediu que, então, a gente pudesse estar explicando tudo isso. Bem, primeiramente eu vou dizer para você que se você quiser saber disso na íntegra, com todos os versos, você deve acessar a uma mensagem do doutor José Luiz de Jesus Miranda, intitulada Quem foi Adão? Essa mensagem foi uma mensagem na época que fez com que muitos abençoados apostatassem da fé, porque eles não entenderam o teor da mensagem, o conteúdo, e isso foi um escândalo para eles, então muitos foram embora. Mas, como nós fomos feitos para a glória de Deus, somos a árvore que dá fruto, aquela semente que caiu no bom terreno, nós somos esse bom terreno, nós estamos aqui firmes e fortes, firmes e ancorados pela palavra da verdade. Então, segundo a explicação dele, você que tem a sua Bíblia aí, se você quiser pegar a sua Bíblia, né, nós vamos dar uma explicação, claro que nada comparado àquilo que ele explicou, porque ele deu todos os pormenores, tá? Bem, o plano de Deus foi que ele
criaria um reino aqui na terra. E ele criou esse reino. Criou a terra para estabelecer o reino. Bem, a palavra diz que houve uma rebelião nos céus, no céu, e nessa rebelião a terça parte dos anjos foi expulsa para a terra. Bem, então nós vamos dar seguimento aqui ao nosso estudo. Lá em Ezequiel 28, nós vamos ler até mais ou menos o verso 19. Ali está bem explicadinho quem foi Adão. Vamos lá. Diz o primeiro verso assim, de Ezequiel 28. Veio a mim a palavra do Senhor. Filho do homem, diz ao príncipe de Tiro, assim diz o Senhor Deus. Bem, quem era esse príncipe de Tiro? Tiro era uma cidade, tá? E nela havia um rei, um príncipe. E essa profecia foi para esse rei. Mas nós vamos ver que esse rei, ele não era um rei comum. Isso aqui foi uma alegoria do que aconteceu nessa queda do homem. Porque no verso 13, eu já vou te adiantar, só para que você entenda. No verso 13 ele diz assim: estavas no Éden, jardim de Deus. Cobrias-te de toda pedra preciosa. Bem, se a profecia era para o rei de Tiro, o rei daquela cidade, como esse rei estava no Éden? Porque o verso 13 diz que esse rei estava no Éden, jardim de Deus, e cobrias-te de toda pedra preciosa. Ou seja, isso aqui foi uma profecia contra um rei, mas na verdade ela estava contando o que aconteceu lá no Éden. Então segue dizendo assim, no verso 2: assim diz o Senhor Deus, no orgulho do teu coração tu dizes, eu sou Deus. Olha só, quem se achava ser Deus? Lúcifer, não é? Na verdade, o rei de Tiro era Lúcifer, que era o anjo de luz. Então, vamos lá. No orgulho do teu coração, tu dizes, eu sou Deus. Sobre as cadeiras de Deus me assento, no meio dos mares. Aí diz assim, sendo tu homem, e não Deus. Ué, mas espera aí, se ele está falando de um anjo aqui, como é que ele diz sendo tu homem e não Deus? E estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Ou seja, ele está falando para o anjo chamado Lúcifer ou o rei de Tiro. E aí ele diz assim no verso 4: pela sabedoria e pelo teu entendimento alcançaste o teu poder e adquiriste ouro e prata nos teus tesouros. Pela expansão da tua sabedoria, no teu comércio aumentaste o teu poder. Por causa do teu poder, eleva-se o teu coração. Então existia um anjo que foi criado antes da fundação do mundo por Deus e que ele se rebelou. Por quê? Porque diz que pelo poder dele, pela sabedoria desse anjo,
o coração dele se elevou, diz o verso 5. Agora diz o verso 6. Portanto, assim diz o Senhor Deus, visto que estimas o teu coração como se fora o coração de Deus. Olha só, ele já queria ser igual a Deus. Eu trarei sobre ti estrangeiros, os mais formidáveis dentre as nações, os quais desembainharão as espadas contra a formosura da tua sabedoria e mancharão o teu resplendor. Se ele fosse um anjo, como é que Deus traria estrangeiros às nações? Como é que seria isso, se ele fosse somente um anjo sem corpo? Então você já vai desconfiando que aquele anjo ali tinha um corpo. Aí ele diz assim, no verso 9 de Ezequiel 28. Dirás então diante daquele que te matar, eu sou Deus? Tu serás homem. Guarda isso, abençoado. Tu serás homem e não Deus, na mão do que te trespassa. Olha só. Da morte dos incircuncisos morrerás, por mãos dos estrangeiros. Eu falei, diz o Senhor Deus. E aí ele diz no verso 12: Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro. Mas esse rei de Tiro nós já sabemos que ele era um anjo. E nós já sabemos que esse anjo seria morto à espada. Então esse anjo tinha corpo. E diz-lhe, assim diz o Senhor Deus, tu és o selo da perfeição, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Aí agora vem a chave de quem era esse anjo, que era o selo da perfeição, o cheio de sabedoria e perfeito em formosura. O verso 13 diz, estavas no Éden, jardim de Deus. Mas espera aí, mas a religião diz que quem estava no Éden, que era Satanás, era uma serpente. Diz aqui que ele era o selo da perfeição, não fala que ele era uma serpente. Diz que ele era cheio de sabedoria e perfeito em formosura. E estavas no Éden, jardim de Deus, cobrias-te de toda pedra preciosa, o sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, jaspe, a safira, carbúnculo, a esmeralda. Os teus engastes e ornamentos eram feitos de ouro. No dia em que foste criado, foram eles preparados. Então se fosse a serpente, como é que a serpente estaria coberta de ouro? Abençoado. Abençoado. Você tem olhos iluminados para entender isso. O verso 14, logo depois, diz, tu eras querubim da guarda, ungido, e te estabeleci. Estavas no monte santo de Deus, andavas entre as pedras preciosas. Perfeito era nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Bem, ele andava no meio das pedras. Se andava, ele era um homem. Que homem estava no jardim do Éden? Adão. Diz o verso 16, diz assim, na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste. Quem pecou no jardim do Éden? Adão. Pelo que te lancei profanado fora do monte de Deus. Qual era o monte de Deus? Era o Éden. Quem foi expulso do paraíso? Foi a serpente? Foi quem? Adão. Adão foi expulso do paraíso. E ele diz assim,
te lancei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim protetor, entre pedras afogueadas. Diz o verso 17: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Mas se o diabo era serpente, como é que ele era tão formoso a ponto de elevar o coração dele? Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei. Quem foi lançado por terra? Foi a serpente? Não, foi Adão. Foi o anjo. Quem foi lançado por terra quando houve a rebelião no céu? O Lúcifer, o anjo, que quando tomou o corpo de carne recebeu o nome de Adão. Então diz assim: diante dos reis te pus, para que te contemplem. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanastes os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu, e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te contemplam. Todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Esse momento aqui, abençoado, a profecia já pula para a cruz do Calvário. Todos estavam espantados. Por quê? Chegastes a um fim horrível e não mais existirás. Quando Satanás deixou de existir? Na cruz do Calvário, quando Deus mesmo vem, entra num corpo de carne e vence a Satanás e tira o reino que estava no meio dele, nas mãos dele. Significa que o reino aqui na terra pertencia ao diabo. O reino, a terra era governada por Satanás. E na cruz, diz aqui a palavra, em Ezequiel 19: todos os que te conhecem entre os povos estão espantados de ti. Chegastes a um fim horrível e não mais existirás. Quem descobriu que Satanás não mais existia? Quem foi aquele que foi levado ao paraíso e que ouviu essas palavras da boca do próprio Deus? O apóstolo Paulo. Por isso ele diz em Hebreus 2,14 que, da mesma maneira que os filhos são participantes dessa carne e desse sangue, Deus mesmo participou dessa carne e desse sangue em Jesus de Nazaré para destruir a Satanás, aquele que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Então Paulo destrincha todo esse mistério que estava oculto, porque o Senhor o levou ao paraíso e mostrou a ele que Satanás foi destruído. Porque, abençoados, vamos lá, quem estava no Éden? Não era um homem? Peraí, mas então significa que houve uma rebelião no céu e esse anjo, Lúcifer, que era o selo da perfeição, foi lançado por terra. Tomou um corpo de carne, porque ele caminhava aqui. Ele era perfeito nos caminhos. Quem caminha é um homem. E ele estava no Éden. Quem estava no Éden? Se a serpente era o diabo, como é que a serpente caminhava? A serpente era sábia? Como? Não, era o homem. O apóstolo Paulo diz mais, ele diz assim: Adão, Paulo ouviu todo o mistério da boca do próprio Deus, que ele diz que Eva foi enganada. A história diz que Eva foi lá e enganou, né, Adão? Mas, em verdade, quem foi enganada foi Eva. O apóstolo Paulo diz isso, que Eva, sendo enganada, ela foi enganada pelo homem, que era Satanás. Que era Satanás encarnado ali. Então,
A outra pergunta que ela segue dizendo é assim: os demônios na época de Jesus, como é que era? Eles entravam nas pessoas? Os demônios estavam por aqui? Abençoados, quando Adão fez a rebelião no céu, desculpa, quando Lúcifer fez a rebelião no céu, porque se encheu de orgulho, ele foi lançado por terra. Com ele, a terça parte dos anjos. Essa terça parte dos anjos ficou aqui. E você lembra o episódio de Saul, que Saul era atormentado por um espírito? Saul era o rei de Israel e era atormentado por um espírito. E só esse espírito só parava de atormentar ele só se sentia mais tranquilo quando Davi ia lá tocar a harpa para ele. Nós temos várias ocasiões no meio da lei de Moisés, no Antigo Testamento, que relatam que o diabo estava presente aqui nessa terra. Então, esse estudo é um estudo que você pode fazer outras perguntas, porque pode ser que eu não aborde uma pergunta ou outra, ou à medida que você estiver ouvindo, surjam novas perguntas, você pode me perguntar, porque o que tiver à luz da Bíblia e à luz daquilo que o edificador da igreja deixou explicado, eu posso estar explicando a você. Eu só não vou além daquilo que está escrito, porque aí a gente não tem como provar, são teorias, e aí a gente não tem como provar isso. A outra pergunta fala a respeito dos demônios que entravam nas pessoas. Sim, esses demônios eram espíritos. Na época de Jesus de Nazaré, nós temos ali o episódio de endemoniados, de pessoas endemoniadas, como o caso do endemoniado gadareno, né? Como no caso de vários outros demônios, porque eles se manifestavam quando Jesus esteve aqui na Terra tanto, eles se manifestavam muito nas pessoas. Porque o tempo deles foi estabelecido na cruz do Calvário. Eles iriam governar, eles iriam estar aqui dominando o mundo, dominando o planeta Terra, até que Deus viesse à Terra e acabasse com aquela farra deles. Então, quando Deus veio aqui em Jesus de Nazaré, eles começaram a se manifestar. E eles iam até ele. E teve um episódio que Jesus foi lá e Jesus expulsou eles de um homem. E aí eles disseram assim, ali era uma legião que estava, ou seja, era um monte, né, de demônios. E eles disseram assim: por que vem nos atormentar antes do tempo? Por quê? Antes do tempo. Porque haveria um tempo, o tempo já estava chegando, onde eles seriam condenados. E aí ele pergunta a Jesus se eles poderiam entrar numa manada de porcos. Porque o tempo deles ainda não havia terminado, eles ainda estavam aqui no mundo. E aí Jesus permitiu e eles entraram na manada de porcos e essa manada de porcos se jogou por um rio, por um despenhadeiro abaixo. O apóstolo Paulo, aí Cristo vai, morre na cruz e destrói Satanás, né? Porque a gente sabe que ele destruiu lá, porque o apóstolo Paulo deixa isso bem especificado em Hebreus 2,14. Então, diz aqui assim, olha, deixa eu ver aqui a referência. Em João, no capítulo 12, no verso 31, diz que o príncipe desse mundo já está julgado e condenado. Ou seja, quando Jesus estava aqui, essa manifestação toda de demônios na terra aconteceu, porém eles já estavam julgados e condenados.
Então o apóstolo Paulo, depois lá na frente, ele confirma dizendo em Colossenses 2,15 que Cristo triunfou deles na cruz, que Cristo os despojou, tirou o poder desses demônios, triunfou sobre eles na cruz do Calvário. Então, abençoados, hoje nós podemos dizer para você que o plano de Deus era o seguinte: nós viemos aqui à Terra conhecer o bem e o mal, tá? Por quê? Nós deveríamos amar o bem e aborrecer o mal, porque a ideia de Deus sempre foi acabar com o mal. Então, esse plano de Deus em acabar com o mal, esse plano teve o seu cumprimento a partir da cruz do Calvário, quando o Senhor se faz um só com a igreja. Então ele nos faz ser conhecedores do bem e do mal, porque nós somos deuses como Deus é, somos filhos dele, porém nós devemos amar ao bem. E o mal precisa ser acabado. Em decreto, o mal já foi destruído. Porém, esses demônios que ficaram, há muita evidência de que o apóstolo Pedro tenha sido uma das manifestações de Satanás na terra. Porque quando Jesus disse para ele assim: arreda-te de mim, Satanás. Jesus não estava brincando. Jesus não estava chamando Pedro, sai daqui, Satanás. Não. Porque Pedro disse para ele: não, tu não vais à cruz, eu sou teu amigo. Poxa, você não vai na cruz nada, vai morrer crucificado, vai sofrer. Jesus disse: arreda-te de mim, Satanás, porque tu não cogitas das coisas de Deus, mas das dos homens. Ou seja, se Satanás realmente estava ali em Pedro, quando Pedro morre, se executa aquilo que Jesus decretou na cruz, a destruição de Satanás. Porque Pedro, quando foi crucificado, diz a palavra que ele pediu para virar a cruz de cabeça para baixo. Isso tinha um significado, ele estava invertendo, ele foi posto para inverter o sentido da cruz aqui na face da terra. Ali se cumpre o decreto de que Satanás foi destruído de vez. Porém, ele deixou os seus ramos. Ele deixou as suas ramificações por meio das religiões. Então, abençoados, sabe por quê? Paulo fala que... Paulo dizia assim: eu entrego o fulano lá a Satanás. Quando ele entregava a Satanás, significava que ele estava entregando aquela pessoa a sua própria carne. Porque aquela pessoa fazia tantos males a ele e ao evangelho, que essa pessoa iria viver sem a cobertura angelical. E Paulo entregava a sua própria carne para quê? Para que ele fosse salvo, mas a sua carne fosse destruída. Então, outra passagem também que é bem tremenda, é na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, no verso 13, Paulo diz que toda tentação ela é humana, ela não é demoníaca, ela não é diabólica. Toda tentação é humana. Então não é o diabo que vem tentar a gente, não é? Não. Nós somos tentados pela nossa própria cobiça que está nessa carne. Satanás foi destruído, mas a tentação é humana e não demoníaca, diabólica, tá? Então, respondendo essa pergunta, os demônios sim entravam nas pessoas, havia manifestações deles. Depois da cruz, Paulo diz que essas manifestações se tornam uma obra da carne chamada feitiçaria. É esse tipo de feitiçaria que nós vemos nas igrejas evangélicas, quando as pessoas têm aquela sessão de exorcismo
E as pessoas se manifestam. Não, mas eu sei, abençoado, isso acontece, eu estive lá. Eu pertenci quase 18 anos da minha vida, eu pertenci a esse sistema, até eu fazer 30 anos, eu pertenci a esse sistema mentiroso. E eu vi muitas manifestações supostamente demoníacas. Porém, o apóstolo Paulo diz que isso é feitiçaria, e feitiçaria é uma obra da carne. Isso está em Gálatas 5,19. É uma obra da carne, não é uma obra do diabo, é uma obra da carne. E aquelas manifestações que você tem, que você vê no espiritismo, tudo aquilo é obra da carne. Porque a feitiçaria significa o ato de imitar alguém, o ato de incorporar uma pessoa. Então, desculpa, até mesmo um, um ator, quando ele atua numa novela, ele incorpora aquele personagem, né? Isso é um ato de feitiçaria, uma feitiçaria não má, mas é uma feitiçaria, né? É o ato de incorporar uma personalidade de outra pessoa. E é isso que acontece nas religiões, quando eles dizem que ali estão se chamando os demônios, né? Que hoje já não, já não se manifestam. O que acontece é que há seres hoje na Terra que são a personificação desse mal, que são aqueles seres chamados, que Paulo diz que são os filhos de perdição. Judas diz, está escrito na carta de Judas, que eles são nuvens sem água, impelidas pelo vento, ou seja, eles são seres que Deus cumpre um propósito neles de destruir o mal. Quando eles morrem, o mal morre junto. Essas mentes são mentes, a psiquiatria chama de mentes perigosas, chama de psicopatas, são pessoas más, perversas, são lobos, Jesus os chamou de lobos, são pessoas que não têm misericórdia e atropelam qualquer um para alcançar os seus objetivos. E todo mundo que tem um filho de perdição ou um psicopata que atravessa a sua vida sempre vai ter danos. Por isso, Paulo fala que nós devemos orar para estar livres desses homens, para a gente ter os olhos iluminados e detectar que eles são maus e perversos. Então, fuja deles. Não se aproxime deles, porque eles são muito espertos, eles são filhos das trevas, tá? São pessoas que Deus colocou aqui para cumprir um propósito para o mal, tá? Quando eles morrem, não se faz mais menção deles, o mal acaba ali, tá bem? Ou você pode chamar de demônios. Ah, são demônios? Sim, mas são pessoas com um espírito ali dentro que vai ser destruído quando ele morreu, acabou. Tá bem? Então a gente pode chamar de demônios, mas não são aqueles demônios que viviam voando por aí, entrando e atormentando a vida de todo mundo. Não é aquele demônio, não. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de seres sem alma, de seres sem sentimentos, que estão aqui na Terra para cumprir um propósito de destruição, tá? Eles estão postos aqui para justa retribuição, enfim, dentro de um propósito de Deus aí. Quando a gente detecta um, a gente foge deles, tá? Eu espero ter respondido a essa pergunta e recebo que você entendeu, abençoada. Com toda sorte de bênçãos. O meu telefone, o meu contato é o 21 96442 3737. Você que estiver ouvindo essa explicação e quiser entrar em contato comigo, tá bem? Eu sou colaboradora nacional do Ministério Internacional Crescendo em Graça, tá? E você é o nosso convidado a estar participando com a gente na nossa congregação linda, tá? No bairro da Penha, na Avenida Lobo Júnior, no número 1922.
todos os domingos às 12h30, ou se você quiser nos acessar por tvgraciabrasil.com, você também pode, ou TV Gracia Brasil /português, tá? E ali você vai ter acesso aos estudos do nosso doutor José Luiz de Jesus Miranda, Jesus Cristo homem, que nos explicou, que veio aqui à Terra através desse conhecimento e nos fez ser participantes de toda essa glória. Melhor dia cada um de nós.